eu quero convidar você para a gente refletir um pouco hoje em um versículo. Você já pegou o seu boletim? Quem pegou o seu boletim aí? Se você não pegou o seu boletim, tem ali no fundo. Se não tiver ali no fundo, a gente imprime mais. Mas eu quero que você leve para casa esse boletim. Eu quero que ele seja lá a sua leitura de cabeceira, tá bom? Então pegue o seu boletim, leve para casa, tá? E leia. É importante que você esteja atento. E eu quero falar um pouquinho sobre esse editorial aí do boletim, né? O irmão Andresa estava lendo ali no início, né? E eu cheguei perto dele, ele falou assim, essa expressão, né, irmão? Como igreja. Como igreja. Eu quero pensar um pouquinho com você hoje sobre como igreja, né? Quem já leu, já está sabendo do que trata aí. Se você não leu ainda, ore ao Senhor para que Ele possa falar ao seu coração nesse tempo, tá bom? Vamos lá? O texto é o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu quero ler apenas esse verso. Depois lá você pode ler todo o texto de Hebreus, o capítulo 10, é um capítulo lindo, ele vai falar da lei, ele vai falar lá do sacrifício que o sacerdote fazia todo ano. Era um sacrifício que não era suficiente, porque tinha que repetir todo ano, né? E daí ele apresenta o sacrifício de Jesus, o sumo sacerdote, que é perfeito, feito de uma única vez, ok? E daí ele vai falar então das bênçãos da lei, e depois ele começa então a falar das responsabilidades do crente, né? Desde o versículo 20, ele começa a falar das responsabilidades do crente, responsabilidade de chegar-se a Deus regenerado, responsabilidade de apresentar-se a Ele com um coração puro, né? De compartilhar e incentivar os irmãos às boas obras e ao amor, e assim ele continua. No versículo 25 parece que ele vai terminar, né? É a última parte dessas responsabilidades. E daí ele vai falar precisamente da responsabilidade de se reunir como igreja. Como igreja. Tá bom? Vamos ler então o verso 25? Você pode ler na tua versão aí, não sei se vai projetar, mas o verso 25 diz exatamente assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Numa versão mais antiga da Almeida, você vai ler assim: não deixando de nos reunir como igreja. Como igreja. E eu queria pensar com você, o que o autor de Hebreus está dizendo para nós aqui, quando ele fala assim, se reunir como igreja, ou se congregar, ou não abandonar a nossa congregação, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para que o Espírito Santo dele fale aos nossos corações nessa noite, fale ao seu coração, tá bom? Essa é uma oração que você tem que fazer, é você que tem que dizer assim: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, preciso ser ministrado pelo Senhor, preciso que o Senhor ministre no meu coração. Baixe sua cabeça, faça essa oração então. Pai Santo, Pai bendito, em o nome de Jesus, nós agora estamos na Tua presença e diante da Tua palavra, já louvamos, já declaramos que o Senhor é nosso Senhor santo, poderoso, que Tu és bom, justo, perfeito. Nós já adoramos o Teu nome, nós já entendemos que nós precisamos, ó Deus bendito, nos comportar como cidadãos do céu, como cantou o quinteto aqui. Nós já entendemos que nós precisamos continuar trabalhando, continuar investindo no Teu reino, como nós acabamos de cantar. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, por intermédio desse texto. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor, ministra com o Teu Espírito Santo em nossos corações, para que possamos aprender o que o Senhor quer ministrar no nosso coração nesta noite. Ó Deus Santo, clamamos pelo Teu mover e pelo Teu agir, em o nome de Jesus, amém e amém.
Amém. Irmão, se eu perguntasse para você assim: você acha que a vinda do Senhor Jesus está próxima? O que é que você me responderia? Sim, você acha que está próxima, né? Sim, a vinda do Senhor está próxima. E alguns escatologistas por aí têm juntado um monte de eventos, né? E analisado um monte de evidências, né? E dizendo que realmente está muito próximo a volta do Senhor. Sem querer entrar no mérito dessa questão de milenismo, aliminelismo, pré-milenismo, se Jesus vai voltar de maneira secreta, de maneira não secreta, se nós estamos lá no último milênio, já iniciamos o milênio do reinado do Messias, como os milenistas estão advogando. Não, sem entrar nessa questão, sem fazer nenhuma análise, com certeza a volta do Senhor está mais perto do que semana passada. Concorda ou não? Não precisa observar nada para entender isso. Com certeza a volta do Senhor está mais perto de quando nós éramos criança, ou da geração passada, a geração que nos antecederam. Com certeza a volta do Senhor está muito mais perto. E quando nós olhamos realmente, daí olhamos para todos os acontecimentos que temos visto no nosso tempo, né? A depravação humana, as catástrofes naturais, as doenças, nem se fala, né? Se a gente falar, cai ali a live. As doenças que estão por aí, né? Quando a gente olha para todas essas circunstâncias, pensando que o tempo está perto, realmente dá uma sensação de que o dia do Senhor está perto, de que algo está iminente de acontecer, de alguma coisa está para acontecer, e de repente a nossa geração talvez vai começar a ver o início do fim. Pode ser que nós comecemos a ver os princípios de dores, né? Nós que já estamos assim com cabelos brancos surgindo no cantinho da testa, não sei, deve ser uma doença, né? Mas a gente chega lá, né, irmão João? Só tende a aumentar, né? Para trás. Sim, está mais perto, sim. E a exortação desse texto também é uma exortação para um tempo difícil, que os judeus, e aqui judeus convertidos, porque o livro de Hebreus é escrito a judeus convertidos, que provavelmente estavam em Jerusalém ou em torno de Jerusalém, o tempo que eles estavam vivendo também era um tempo difícil demais. Com certeza o autor desse texto de Hebreus já tinha visto a queda de Jerusalém, a destruição do templo, já tinha visto o início da perseguição, e é por isso que essa carta, ela tem um tom de dizer assim: fiquem firmes na fé, permaneçam firmes. Talvez por todos os acontecimentos que nós vemos na segunda metade do primeiro século, muitos desses irmãos estavam desgarrados, haviam abandonado as suas igrejas, eles tinham fugido, eles tinham corrido. A diáspora, a segunda diáspora, era maior do que a primeira, porque quem ficou em Jerusalém foi morto, foi perseguido, foi crucificado, né? Depois foi lançado na cova, na arena para ser morto por leões, e toda aquela história que a gente conhece. O tempo era muito difícil. Era natural que eles imaginassem que estavam perto o dia do Senhor. E quando se imagina que está perto o dia do Senhor, há algumas exortações a serem feitas. Há algumas chamadas de atenção para o povo de Deus a serem feitas. E talvez é isso que ele quer fazer aqui no capítulo 20. Algumas chamadas de atenção, uma exortação para o povo de Deus. Mas eu quero me focar apenas nesta exortação do versículo 25. Tem outras. Se você pegar o comentário bíblico
do Shed, da Vida Nova, para esse texto, você vai perceber que Shed separa 5 exortações para o povo de Deus, em sabendo-se que o dia do Senhor está perto. Então, se nós temos convicção que o dia do Senhor está perto, essa exortação é para nós. E a exortação é a exortação do versículo 25 que eu quero destacar com você. A exortação de não permitir, de não deixar de reunir como igreja, de não abandonar a sua congregação, de não abandonar o tempo de comungar com os teus irmãos, de não abandonar os próprios irmãos em meio à tribulação, em meio aos dias difíceis. Quanto mais os dias são difíceis, quanto mais existe perseguição, quanto mais se acirra a perseguição contra os cristãos, mais os cristãos precisam estar unidos. Então é isso que o autor de Hebreus, indignado, vai falar: olha assim, não abandone a tua congregação, como alguns estão fazendo. Está vindo a perseguição e tem gente, fugindo, sumindo. Os dias estão ficando difíceis, e em vez de nós nos congregarmos ainda mais e clamarmos ainda mais pelo mover de Deus, pelo agir de Deus e sermos ainda mais igreja, não, nós nos afastamos, nós nos corremos, nós nos trancamos em casas, nós fugimos. Está errado. Se as coisas estão difíceis, é aí que precisamos de forças. Se o dia do Senhor está próximo, é aí que precisamos realmente viver e se reunir como igreja. E o que é reunir-se como igreja? E eu pensei em pelo menos 3 características do que significa reunir-se como igreja. Reunir-se como igreja, em primeiro lugar, é testificar a natureza da igreja. Reunir-se como igreja, em primeiro lugar, é testificar da natureza da igreja. O que é a igreja? Qual a natureza da igreja? A igreja não é um prédio. Embora a gente diga assim, vamos à igreja, né? Não, mas tudo bem, é um vício de linguagem que nós adquirimos. A gente pode até usar esse vício de linguagem sabendo que a igreja não é exatamente o prédio. Não é esse prédio aqui que está fazendo 7 anos. Aliás, ele tem bem mais que isso. A igreja sou eu e você. A igreja é um organismo vivo. Organismo porque ele é feito, constituído de matéria viva, de pessoas, e as pessoas estão vivas, e por isso ele é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Mas existe uma coisa que tem sido dita por aí, que nós podemos ser igreja solitária, igreja em casa, igreja sem comungar com outro. E isso não é bem verdade, porque nós sozinhos somos membro de uma igreja, somos membros de um corpo, mas não somos a totalidade do corpo. Quando nós falamos de igreja, e quando Jesus se refere à igreja que ele veio edificar em Mateus capítulo 16, versículo 18, na verdade mais de 90% das vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, do grego eclésia, se referem não à sinagoga onde eles se reuniam, mas ao conjunto de pessoas, não a uma pessoa especificamente, mas o conjunto de pessoas. Então não é bem verdade dizer que eu posso ser igreja sozinho, mas Jesus disse que aonde houver 2 ou 3, ali ele está. Eu posso ser igreja num pequeno grupo,
de 2 ou de 3. Quando eu me reúno com o meu irmão e vou lá na casa dele orar com ele, ali eu sou igreja, porque eu junto com ele somos igreja. Mas eu sozinho sou um membro da igreja, sou uma parte da igreja, sou igreja quando estou com a igreja, quando estou reunido, congregado à igreja. Isso é ser igreja. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer assim, ó, não deixe de congregar, não abandone a sua congregação, ou na versão Almeida mais antiga, não deixe de se reunir como igreja. E está claro e evidente que nós podemos nos reunir como outras coisas. Nós podemos nos reunir como moradores de Paranavaí. Os moradores de Paranavaí estavam reunidos ali, nós somos moradores de Paranavaí. Podemos nos reunir e nos aglomerar em outras coisas, de outras formas. Podemos, os torcedores do Palmeiras estão lá, aquele grupo lá. Os torcedores do Corinthians, para ninguém ficar chateado, estão lá também. Não vou falar do Santos porque ele perdeu essa semana, deixa quieto, Mas podemos nos aglomerar, irmão João de Paula, como partido político, o pessoal lá que está representando um partido político, eles estão reunidos como partido político. Mas é possível que nós nos reunimos como igreja. E quando nós que somos igreja nos aglomeramos, nos congregamos, aí nós estamos reunidos como igreja. E isso é diferente de nos reunirmos para qualquer outra coisa. Porque quando nós reunimos como igreja, nós nos reunimos para ser igreja. E para cumprir as coisas de igreja. E em primeiro lugar, demonstrar a natureza de igreja, que é composta por pessoas regeneradas. A igreja é um organismo vivo composto por pessoas regeneradas. Pessoas que passaram da morte para a vida, pessoas que tiveram um encontro genuíno com Jesus, pessoas que se tornaram nova criatura em Cristo Jesus, pessoas que já abandonaram o pecado e vivem uma nova vida em Cristo Jesus, estão unidas em Cristo, porque a natureza da igreja é o próprio Cristo. Ele é o cabeça. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, do qual nós somos o corpo. Então, reunir-se como igreja, em primeiro lugar, é demonstrar, é testificar a nossa característica, a nossa natureza. Nós somos membros uns dos outros. E quando nos reunimos, quando nos congregamos, somos igreja. Seja uma reunião aqui, presencial, onde a gente possa tocar um ao outro. Seja uma reunião online, onde nós escolhemos um dia, um horário, um meio e nos reunimos ali. Isso é reunir-se como igreja, em primeiro lugar. Mas não é só isso. Quando nós pensamos em reunir-se como igreja, também significa reunir-se e experimentar e testificar da nossa unidade. Veja, natureza, então nós testificamos da nossa natureza, quem somos. Somos pessoas regeneradas por Cristo Jesus, que vive em Cristo Jesus uma nova vida. Mas nós testificamos também da nossa unidade em Cristo Jesus. E aqui está uma coisa muito interessante, porque, o diabo tenta inventar umas doutrinas para confundir a nossa cabeça e para nos afastar uns dos outros. Unidade não significa todo mundo gostar de arroz doce. Unidade não significa todo mundo gostar de arroz doce com coco. Isso não é unidade. Unidade não é termos o mesmo gosto, o mesmo pensamento, gostarmos da mesma comida, da mesma música, do mesmo estilo de vida. Isso não é unidade.
Isso é formatar todo mundo do mesmo jeito. Não tem nada a ver com unidade. Unidade é um pouco mais profundo. A unidade que representa a igreja é uma unidade de princípio, é uma unidade de natureza, é uma unidade um pouco mais profunda. Nós podemos estar unidos, mas termos unidade em Cristo Jesus, mas um gostar de arroz doce e o outro não tem problema nenhum. Isso não interfere a nossa unidade. E durante muito tempo pregou-se até que unidade é quando todo mundo pensa igual, quando todo mundo tem o mesmo gosto, quando todo mundo fala do mesmo jeito. E tem igreja por aí que faz todo mundo pensar igual, todo mundo falar do mesmo jeito, todo mundo comer a mesma comida, para tentar representar uma unidade, mas isso não é unidade. Vamos aprender o que é unidade. Jesus orou para que nós tivéssemos unidade. Sabiam disso? Evangelho de João, capítulo 17, verso 20 e verso 21. Jesus, a partir do verso 20, na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele começa a orar por aqueles que iriam crer, pela igreja que ainda iria surgir, por nós. Ele nos incluiu na sua oração sacerdotal. E no versículo 21 ele ora para que nós sejamos unidos como Ele é unido no Pai e o Pai é unido nele. Olha que coisa. Quer dizer que eu e você precisamos ser um, da mesma forma e da mesma característica que a Trindade divina é um. Está entendendo? Unidade da igreja é eu e você estarmos tão intimamente ligados que eu sou você, você sou eu. Nós estamos ligados na mesma natureza, porque nós fomos comprados pelo mesmo sangue, somos filhos do mesmo Pai, estamos unidos em Cristo, assim como Cristo está unido com o Pai. Perceberam a profundidade de unidade? E eu fiquei pensando assim, puxa, como que nós poderíamos representar a união do Pai e do Filho? E daí fui estudar. E o John MacArthur, ele escreve um negócio interessante. Há pelo menos 5 formas de o Pai ser unido com o Filho. E nós podemos aplicar isso à igreja. Veja que coisa fantástica. Há pelo menos 5 formas de o Pai ser unido com o Filho. A primeira forma é a natureza, ou seja, eles possuem a mesma essência, a mesma natureza. Assim como todos aqueles que estão ligados à igreja precisam possuir a mesma essência, a mesma natureza. Não mais um homem pecador, mas um homem regenerado. Em cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito está em cada um de nós, e por isso eu e você temos a mesma natureza, podemos ser controlados e guiados pelo mesmo Espírito, e isso pode nos levar a uma unidade, porque estamos ligados intimamente por aquilo que é mais profundo, o Espírito Santo de Deus. A segunda forma de o Pai ser ligado ao Filho é no seu propósito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão ligados na Trindade sempre num mesmo propósito. E é interessante que Jesus ora aqui, nessa oração, em João capítulo 17, oração sacerdotal, ele ora para que esse propósito se cumpra, que o Pai glorifique o Filho, e o Filho glorifique o Pai. Não é isso? Eles estão unidos no mesmo propósito, eles têm a mesma modo de agir, eles caminham na mesma direção. E assim somos nós também, igreja do Senhor Jesus. Reunir-se como igreja é estarmos ligados no mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo?
Qual é a nossa missão? Ser igreja, reunir como igreja, é estar em mente o mesmo propósito. Eu e você, não importa as lutas que temos enfrentado no nosso dia a dia, não importa os nossos dons e talentos, ou como nós chegamos até aqui, o que importa é que se eu e você fazemos parte da mesma igreja, temos que ter o mesmo propósito. Unidade de propósito. De repente eu difiro do Tiago na forma de alcançar o propósito, mas o meu propósito e o dele é o mesmo, porque nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. Há uma terceira forma de o pai estar ligado ao filho, e é sobre missão. Estão juntos, interligados na mesma missão. Nós também, como igreja, estamos juntos e ligados na mesma missão. Isso é unidade. Talvez nós possamos diferir nas formas de cumprir esta missão, mas a missão é a mesma. Veja como é interessante isso. Até quarta, sobre o mesmo verdade. O pai e o filho estão ligados na mesma verdade, porque eles são expressão da verdade. Nós também precisamos estar unidos na mesma verdade. Quem é a verdade? Jesus, e a sua palavra. Veja que interessante aqui, meus queridos, que por muitos e muitos anos isso nos separa e talvez prolifera interpretações e tal, e as pessoas estão por aí, mas quando a gente olha para a verdade, vamos procurar a verdade, vamos estar unidos como verdade, e a gente vai olhar, por exemplo, para a reforma, e a reforma tem um grande papel nisso, porque no meio dessa briga teológica de puxa para cá, de aumenta para lá, foram instituídos pelo menos 5 pontos de verdade que nos une, é ou não é? Só a graça, só a fé, só a escritura, somente a Deus glória e somente Jesus Cristo. É ou não é? Isso não nos une. Independente de qualquer outra coisa, independente se nós achamos que o milênio já veio ou não veio, não. A graça nos une, a salvação somente em Cristo nos une, a verdade pura sendo apenas a Bíblia nos une. Então nós estamos unidos diante de uma verdade, e isso é ser igreja, estar unidos numa única verdade, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus revelada. Mas o pai e o filho também estão unidos em amor, e nós também, como igreja, precisamos estar unidos em amor. Então a unidade que nós precisamos transparecer quando estamos reunidos como igreja, não é uma unidade de todo mundo gostar de arroz doce, mas é uma unidade de todo mundo estar firmes no mesmo propósito, na mesma missão, na mesma verdade, na mesma natureza, no mesmo amor. Esses são os 5 pontos que demonstram a nossa unidade, que demonstram que nós somos um corpo. Não é possível ser corpo fora do corpo, não tem jeito. É preciso ter esta unidade de corpo, né? Não dá para o meu pé de repente largar e falar, não quero mais ser pé do Silas, vou embora e sair do corpo. Ele não é corpo. Ele só é corpo quando ele está ligado ao todo. E isso representa a nossa unidade. E é por isso que Jesus orou para que nós fôssemos unidos. Jesus orou por você. Orou para que você fosse unido. Orou para que você fosse unido com a sua igreja. E ainda mais, ele diz que isto é condição para que as pessoas ao seu redor creiam que Deus enviou Jesus. Está entendendo? Então, se você achava que você pode ser igreja sozinho, que você pode simplesmente abandonar a tua congregação e
continuar sendo igreja, você não está cumprindo a unidade pela qual Jesus orou. Você não está cumprindo a natureza de ser igreja. Mas ainda mais, quando nós nos reunimos como igreja, nós deixamos claro e transparente o nosso propósito. O que é reunir-se como igreja? É reunir-se no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. É aquele momento em que eu e você abandonamos qualquer outras coisas e separamos para ser igreja. É aquele momento em que eu e você abandonamos lá o nosso trabalho, deixamos as coisas para lá, deixamos as outras coisas terrenas, passageiras desse mundo e falamos assim: não, agora eu vou lá naquele lugar onde nós separamos, porque lá eu e os meus irmãos vamos ser igreja, vamos adorar como igreja, vamos louvar como igreja, vamos interceder como igreja, vamos ouvir a palavra como igreja, juntos, no mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo momento, sendo igreja de Jesus. É por isso que algumas coisas do culto é difícil da gente conceber no modelo online, né? Tem umas coisas que fica meio limitada, né? Não tem jeito. Ano passado, quando começou a pandemia, a gente viu alguns absurdos, né? Alguns absurdos de gente tentando mascarar o que realmente é ser igreja. E nós temos dois extremos. Nós temos gente por aí que estava até batizando online, jogando balde d'água no televisor para batizar o outro que está lá no outro lugar. Isso aconteceu, tá? Não é brincadeira não. Não sei, rapaz. Será até uma boa, né? A gente se olhar. Mas teve vários. E pior, tá? Teve uma igreja nossa no Rio de Janeiro que o rapaz lá se enveredou por esse lado lá, perdeu a cabeça e jogou água no televisor também. Mas tem um outro extremo. Tem um pastor da Igreja Batista Manaim, do Recife, que falou assim, compreensão dele, falou assim: olha, culto sem estar presente não é culto. Então, na ideia dele, culto online não é culto. É uma compreensão dele. Eu acho que dá para ser culto, sim, porque o Espírito não está preso a um espaço físico. Se eu estou aqui, mas você está lá na sua casa, se eu estou orando aqui, você está orando lá, e juntos nós estamos orando, e juntos nós estamos lendo, e juntos nós estamos cantando, então eu e você juntos ao mesmo tempo estamos prestando culto. Mas no meio dessa coisa arada toda que o povo está fazendo aí, o único objetivo, sabe qual é? É tentar facilitar a forma de ser igreja. E isso nós não podemos admitir. Não dá para negociar ser igreja, porque a gente precisa ter o mesmo propósito, porque é na igreja que a gente consegue cumprir o que diz o versículo 25, que nós começamos a pensar sobre ele. É na igreja que a gente pode admoestar uns aos outros. É na igreja que a gente pode consolar uns aos outros. É na igreja que a gente pode orar uns pelos outros. É neste lugar, é nesse tempo que a gente separa durante a semana para testemunhar que nós somos igreja, e que nós somos a igreja de Deus vivo, poderoso aqui neste lugar, nesse bairro. E é por isso que é importante sim que você faça um esforço para ser igreja junto conosco. É importante sim que você
Separe esse tempo para ser igreja. Que você conviva com a sua igreja. Que você experimente ser igreja. Porque é insubstituível. Não é, irmão João de Paulo? É ou não é? É insubstituível. Poder olhar para você e dizer assim: em Cristo Jesus somos um. Aleluias. Porque nós podemos ser igreja. Aleluias, porque não tem uma lei aí que nos proíbe de testemunhar a nossa fé. Aleluias, porque nós não estamos em muitos países onde as nossas Bíblias seriam confiscadas, onde nós teríamos lá uma marca no nosso CPF e nós não poderíamos receber benefícios do governo. Aleluias, porque nós podemos ser igreja aqui. Não precisamos nos esconder num sótão, num lugar subterrâneo. Aleluias, porque eu e você temos este lugar aqui, todo equipado para a gente se reunir e louvar o nosso Deus e dizer: somos igreja do Senhor Jesus, neste lugar. Aleluias. Porque tem igreja subterrânea lá na Arábia Saudita. Tem irmãos num outro país aí, que a gente não vai falar o nome por causa da transmissão, que o ano passado perderam benefícios do governo por decidir não negar a sua fé. Eles foram presos, falaram assim: olha, vocês têm que renegar a sua fé. Nós não podemos. Então tá bom, vocês vão perder os benefícios do governo. Já pensou? Já pensou ter uma lei no Brasil o seguinte: ó, você deixa de se declarar cristão, ou você não vai ter acesso ao SUS. Já pensou? Ou você não vai ter aposentadoria. Meu querido, graças a Deus que nós podemos ser igreja. Nós nem estamos sofrendo perseguição ainda declarada. Nós podemos ser igreja. Você pode ser igreja. Você pode reunir-se como igreja e louvar a Deus e cantar: aqui não é meu lar, um viajante sou. Sabe por quê? Porque nós podemos ser igreja. E a minha convocação ao teu coração é: acorda para ser igreja. Acorda para se reunir como igreja. Acorda para manifestar que você é a igreja de Jesus. Acorda para testemunhar que você é a igreja de Jesus. Acorda para interceder como igreja. Acorda para fazer uma revolução neste mundo que nós vivemos. Acorda para testemunhar que Jesus é o Senhor da igreja e que Ele virá buscar a sua igreja e que a graça dEle é manifesta na igreja. Então, se você está fora da igreja, você não tem acesso a toda essa sorte de bênçãos, a todo este ambiente, a todo este clima, a tudo isso que Deus dispensou para a sua igreja. Então você precisa decidir ser igreja. Amém? Não deixemos de nos reunir como igreja. É como igreja que nós testemunhamos de quem nós somos e quem é o nosso Senhor.